Olá pessoal, eu sou a professora Elaine e hoje nós vamos falar sobre o romantismo. Professora, o romantismo, ele trata de amores perdidos, amor entre o homem e entre a mulher? Não, o romantismo ele trata do amor do homem pela sua pátria, pelo seu país. Sempre acontece alguma coisa para que mova os artistas a mudar sua maneira de representação, né, a buscar novos meios de comunicação. Aqui nós estamos falando da Revolução Francesa, que deu início a várias guerras sangrentas. Tá? A Revolução Francesa, a gente dá uma pincelada para vocês poderem entender melhor. Ela aconteceu porque o povo justamente estava infeliz com aquilo que estava acontecendo na França. É mais ou menos o que nós estamos vivendo agora, né? Nós pagamos altíssimos impostos e nós não temos o retorno em saúde, educação, de qualidade, segurança. Então a gente fica meio temeroso em questão de governo, em questão de presidente. E era o que estava acontecendo na França, só que a França era um sistema de aristocracia, era o rei que mandava. Eles queriam depor o rei justamente por quê? Porque só sobrava as migalhas para o povo. Então eles distribuíam os impostos entre a alta aristocracia e o povo ficava sempre com o caos. A Revolução Francesa, esse ato revolucionário de querer mudar, de ir para as ruas, buscar mudança, depor o rei, ela move o artista. Por quê? Ele sai de um período de racionalidade que vinha do iluminismo, que não foi suficiente para parar o caos que a Revolução Francesa trouxe ao longo dos períodos. Então eles negavam essa racionalidade, eles negavam justamente o período que estava acontecendo, que era o neoclassicismo junto com o romantismo. O neoclassicismo dava importância muito a essa racionalidade, muito ao pensamento, mas esse pensamento não foi suficiente para impedir essas guerras. Então o romantismo ele é determinado pelo sentimento do presente. O que é o sentimento do presente, professora? Como que a gente vai buscar lá na antiguidade clássica, igual os neoclassicistas buscam, temas de representação entre o caos que nós estamos vivendo, as desigualdades social, as mortes? Como que a gente vai ficar lá se baseando na antiguidade clássica, em mitologia, com aquilo que nós estamos vivendo? Então a gente vai representar aquilo que está no momento, tá? Isso eles pregavam também a liberdade de expressão do artista. O que é essa liberdade de expressão do artista? No neoclassicismo, para ele ser artista, ele tinha que estudar numa academia de belas artes. Aqui não, ele não tinha regras a ser seguidas, ele podia representar aquilo que ele queria da maneira que ele queria. Então aqui, esse sentimento do presente, essa liberdade de expressão, ela deu justamente esse impulso para o artista, para ele inovar no campo das artes, ele representar o povo, exaltar o povo. Então o povo aqui, ele é representado de forma heróica. Tá? A mão de obra era pouco valorizada. As cidades elas precisavam dessa mão de obra para elas poderem crescer. Só que o povo ele era muito maltratado. Então eles representam justamente esse trabalho manual de forma heróica. O povo aqui ele é representado de uma maneira importante. E é a primeira vez que a paisagem ela ganha importância. Lembrando aqui que no romantismo o amor do homem pela sua pátria, então ele vai representar essa paisagem, tá, de maneira romantizada, de maneira bela, para exaltar a sua infância, exaltar onde ele nasceu, exaltar onde ele cresceu ou exaltar um momento histórico. A principal obra que nós começamos a falar é a Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix. Então a Liberdade Guiando o Povo, ele fala justamente da derrubada dessas barricadas, né, pelo povo para fazer a deposição do rei. O Delacroix, ele se autorretrata
aqui à esquerda, né? Ele fala assim, já que eu não pude ir para as ruas para fazer alguma coisa pelo meu povo, pelo menos eu vou fazer isso na arte. Então ele faz essa representação. O ato de liberdade está na mulher, com os seios de fora e com as axilas a fazer, né? E a bandeira da França, liberdade, igualdade e fraternidade. A juventude, né, bem representada aqui, que ajudou a fomentar, né, essa revolução. Aqui os soldados do rei, e aqui ele representa um homem nu, porque estavam envolvidos também pessoas bandidos, né, que faziam saques de roupas, sapatos dessas pessoas que acabavam morrendo. E a Catedral de Notre Dame, ela é representada aqui ao fundo. Tem uma posição bem legal que a Pinceladas de Arte vai fazer sobre essa obra. Pinceladas de Arte. Distribuição Sinapse. Em frente com os cidadãos, pela França e pela liberdade. Quando olhamos a liberdade guiando o povo de Delacroix, não podemos evitar sentir-nos implicados, imersos em seus ideais. Para conseguir esse efeito, o artista fez com que os amotinados se dirigissem em nossa direção, como se estivessem a ponto de nos invadir. O quadro se inspira nas jornadas revolucionárias, conhecida como as Três Gloriosas, dos dias 27, 28 e 29 de julho de 1830. Significaram a queda de Carlos X, o último rei francês da família dos Bourbons, demasiado absolutista para os tempos que eram. Porém, Carlos, no mínimo, pôde salvar sua cabeça, coisa que seu irmão maior, Luís XVI, não pôde fazer. Foi guilhotinado como resultado da Revolução Francesa. Durante aqueles 3 mulheres e crianças combateram ativamente nas barricadas contra as tropas reais. Uma grande parte da população os apoiava, lhes davam munição e alimentos e das janelas lançavam todo tipo de objetos contra os soldados. Os fatos ocorreram em Paris. Isso explica a presença ao fundo das suas torres da Catedral de Notre Dame. A figura feminina que ocupa o lugar central do quadro é uma alegoria à deusa Liberdade, que reclama a atenção do observador, não só pelo seu tamanho, mas também porque mostra o torso seminu. A beleza feminina contrasta com o horror da guerra. Mas essa deusa da liberdade é uma mulher do povo. Tem a pele suja e pelo incipiente nas axilas. No entanto, seu rosto desprende confiança e serenidade. Em uma das mãos, leva o fuzil com a baioneta armada. Com a outra mão, guia os combatentes e issa a bandeira revolucionária francesa, que também ondeia em uma das torres de Notre Dame. As cores da bandeira, o vermelho, o branco e o azul, aparecem insistentemente no quadro, como no lenço de um dos subelevados, e no homem caído aos pés da deusa. A liberdade é acompanhada por um representante da burguesia com cartola e fuzil. Seu rosto é o do próprio Delacroix, o pintor do quadro. Delacroix não participou dessa revolta popular, mas como bom romântico deu suporte a seus ideais de liberdade. E nesse sentido escreveu: se eu não vivi pela pátria, pelo menos pintarei pela pátria. Para que constasse sua contribuição à causa, assinou em umas tábuas de madeira da barricada. Mas há mais combatentes. Como o trabalhador com gorro e camisa branca que segura um sabre. Simboliza os quase 6.000 trabalhadores das oficinas tipográficas que tomaram as ruas para protestar pela forte censura a que eram submetidos os jornais, considerados pelo governo como instrumentos de desordem e agitação. Ou como o garoto armado com 2 pistolas e o que está prestes a pular a barricada. A presença deles é uma homenagem aos jovens e adolescentes que participaram dos combates. Atrás, a multidão avança, envolta em uma atmosfera fumegante. A aparição de um representante do exército napoleônico nos indica até que ponto os antigos membros dessa corporação estavam fartos dos diferentes governos monárquicos e desejavam uma mudança. Em primeiro plano, um corpo meio despido está deitado no chão.
É um recurso do artista para nos dizer que nem todos os que participaram na Revolução o fizeram movidos por grandes ideais. Também houve mendigos organizados e criminosos do Bafão que roubavam tudo o que podiam, como os sapatos e as calças deste cadáver. Apesar de tudo, a vitória é iminente. Em primeiro plano, também vemos os mortos do exército contrário à Revolução, os fiéis ao rei, mas ainda haverá mais mortes. Os cidadãos falaram, um desejo os une, liberdade. Então a gente consegue perceber o seguinte: a obra romântica, ela exalta esses fatos históricos importantes para o povo, que conseguiram fazer a deposição desse rei. A Liberdade Guiando o Povo, ela é uma obra de marco do romantismo. Ela é uma obra que ela traz assim, o carro-chefe do romantismo, justamente esse espírito do artista querer mudar alguma coisa, ele querer criticar através da sua pintura, através da arte. Outro artista importante que nós falamos é o Goya, né, que ele representa o fuzilamento de 8 de maio de 1808, no qual as tropas francesas invadem Madrid e eles... Aqui não era um fuzilamento normal, eles pegaram civis armados. Só que aqui também era muito subjetivo, porque alguns civis eles utilizavam navalha para fazer seu trabalho. Essa utilização dessa navalha não necessariamente seria para lutar contra os soldados franceses, e eles eram mortos mesmo assim. Então aqui o Goya ele faz justamente os 3 estágios da morte, né? O passado, o presente e o futuro. Os que estão para vir para morrer, né? Os que estão esperando, os que estão em eminência de morrer e os que já estão mortos. Então aqui ele traz o homem com os braços abertos, fazendo uma alusão à crucificação de Cristo. Inclusive ele tem um estigma na mão, né, um furo para fazer essa representação. A luz da lanterna justamente chama a atenção para o ponto principal da obra, que é aqui, no momento que os soldados estão para atirar. O Goya ele não representa o rosto dos soldados, porque aqui ele quer representar os soldados como se fossem máquinas mortíferas, máquinas de matar. O Goya ele era um artista que ele, mesmo ele trabalhando para a corte, mesmo ele trabalhando para Napoleão posteriormente, ele não deixava de mostrar a sua visão própria da guerra, qual que era o sentimento dele a respeito da guerra. Então essa obra aqui dizem que foi a que marcou, na verdade, a idade contemporânea na Espanha. Então o Goya ele fez a representação dessa tropa como se fosse um momento heróico, onde ele está de braços abertos para morrer pelo seu país. Os desastres da guerra, né, no qual ele faz gravuras justamente a respeito de como as pessoas elas eram executadas e mostradas em praça pública para que fosse uma educação. Tipo, você quer ser revolucionário, você quer ser contra as tropas, então esse vai ser o seu fim. Então ele fez diversas gravuras a respeito desses horrores das guerras. O Géricault ele representa a balsa da Medusa. Essa balsa da Medusa, na verdade, ela sofreu um naufrágio, e aqui diz que foi uma carnificina. Na verdade, as pessoas ficaram mais de 27 dias nessa balsa, com tempestades, né, tentando sobreviver, e uns comiam até os outros mortos para poder sobreviver a essa tempestade. E ele faz uma crítica aqui, porque o capitão da Medusa, ele foi colocado no cargo por intervenções familiares. Ele era incompetente, então por isso que veio a Medusa a naufragar. E ele coloca esses sobreviventes de forma romantizada na obra também. Aí a gente fala do Constable, né, a Fazenda do Vale, a Carroça de Feno, como a professora falou. O romantismo ele faz a valorização também daquela nostalgia do momento da infância, um momento onde você viveu um período bom, uma paisagem que te traz um momento bom. Então a paisagem aqui ela ganha importância, ela não tinha importância na época, mas aqui ela acaba ganhando importância. Aí a gente fala do William Turner, que foi um paisagista de paisagens marítimas. Ele representa a força da natureza, que o homem não pode contra a força da natureza. Então aqui o nevoeiro, fumaça, o barco, ele representa justamente essa tempestade onde o homem ele não pode domar a natureza. Aqui ele está mostrando a importância da natureza. Um momento também de tempestade ao mar, então ele faz essa exaltação, né, à natureza, ao sentimentalismo, e aqui já
já uma calmaria e a gente consegue perceber esse sentimentalismo mesmo numa paisagem, né? Não está representando uma pessoa aqui, mas a gente consegue captar esse sentimentalismo, esse momento importante de nostalgia da paisagem. Professora, e a escultura? A escultura, como a gente está falando de romantismo, a escultura, ela vai captar os sentimentos, as emoções, o que vai ser importante. O material, ele continua sendo mármore, tá? Mas ele capta justamente esse sentimento, os atos heróicos. Então a gente tem aqui do François Rude, o Arco do Triunfo, né, que foi construído justamente em período de guerras, então ela faz a representação da deusa da vitória aqui em cima e os soldados, e de Joana d'Arc, que é uma heroína, né, que ela era uma mulher e que ela se disfarçava de cavalheiro. Então ele traz esse sentimentalismo na escultura. A dança e as 4 partes do mundo sustentado pela esfera celeste de Carpux. Também ele faz a gente consegue perceber o movimento, a graciosidade. Então a importância aqui é justamente mostrar essa leveza, esse sentimento ali do presente, o que estava acontecendo no presente, a movimentação. Professor, e a arquitetura? A arquitetura nós chamamos de neogótica, tá? Por quê? Porque ela vai ser o novo gótico. Ela vai trazer elementos góticos, como construções verticalizadas, o arco ogival, os vitrais, o uso do vidro, que já estava começando, a gente já começa a falar sobre revolução industrial, o uso do concreto armado, o uso do cimento. Então ele possibilitou a construção, essas elevações, ele ajudou. Aqui é o parlamento inglês, que é um dos principais representantes desse estilo neogótico. O neogótico é o novo gótico, então ele mistura esses elementos. Então ele é tanto verticalizado quanto horizontal. Aí tem as torres, quanto mais próximas, né, do céu, trazia mais espiritualidade, o gótico pregava. Então a gente consegue perceber justamente essa mistura. E a igreja de Santa Clotilde em Paris. Igrejas góticas, existem as rosáceas, né, as torres e o arco ogival que tem a pontinha aqui. E a abóbada de nervuras que tem dentro da igreja, justamente para ajudar a sustentar esse teto e trazer mais verticalidade. Então, a arquitetura aqui ela é marcada pelo neogótico. É uma representação estética que eles buscam lá na Idade Medieval. Eles não negam muito a Idade Medieval, que eles falam que lá na Idade Medieval que na verdade começaram a florescer as nações. A Catedral de St. Patrick, nos Estados Unidos, também é um exemplo, né? Os vitrais coloridos, a abóbada de nervuras e o arco ogival. Então, no romantismo, nós aprendemos o quê? Que no romantismo é o amor do homem pela sua pátria, tá? Ele faz essa representação do sentimento do presente, aquilo que está acontecendo no momento. Ele tende a criticar, a trazer um pensamento para a sua pintura. Então, quando a pessoa olha para a pintura, é justamente para fazer a pessoa pensar a respeito daquele fato histórico. Ele faz a representação da importância da natureza para o momento, amor à sua pátria, né, ao seu país, à sua cidade ou um determinado momento da sua infância. A escultura ela traz esse sentimentalismo junto e na arquitetura a gente traz o neogótico, que é uma mudança do estilo gótico, mas é muito parecido. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.